Boa noite, Luiz, e a todos do canal. Meu nome é Érica, hoje eu tenho 40 anos de idade, moro no interior de São Paulo. Gostaria de contar para vocês uma experiência que eu tive alguns anos atrás com essa fera chamada lobisomem. Então eu vou contar para vocês como tudo aconteceu naquela época. Naquela época eu tinha 27 anos de idade e resolvemos, eu, meus pais e meus irmãos, passar uns 15 dias no sul de Minas, no sítio da nossa família, dos meus avós. Saímos do interior de São Paulo e fomos até lá, no sul de Minas. Chegando lá, eu fiquei encantado com o lugar. Era um sítio que ficava próximo da serra, com muita cachoeira, rios para tomar banho, lugar para pescar. Tinha muita criação, vaca, cavalos. Então para mim ali era um paraíso. Eu não estava acostumado com tanta beleza da natureza. Chegando lá, a gente foi bem recebido. Meus primos, minhas tias, uma família grande de mineiros. Durante o dia, eu saía com meus primos e primas para poder conhecer o lugar, ir nas cachoeiras, ir pescar, andava a cavalo. Para mim estava sendo as melhores férias da minha vida. Durante a noite, os meus avós gostavam muito de reunir a família toda depois da janta e contar um pouco da vida deles, né? Como eles conseguiram conquistar, né, o sítio, a vida deles, né? E gostavam muito de contar histórias do passado deles, né? E nessas histórias tinha aquelas histórias de lobisomem, mula sem cabeça, saci, coisas que eu nunca acreditei, né? Principalmente na história que meus avós contavam de lobisomem. Para mim, sempre isso foi uma lenda. Só que um dia, né, que eu estava lá, conversando com meus primos, eles tocaram nesse assunto, que na região tinha uma fera dessa que andava durante a noite de lua cheia. E eu, como não acreditava, né, ri muito e duvidei. Mas deixamos, né, esse assunto para lá e seguimos a nossa rotina, né? Eu lembro como se fosse hoje, uma quinta-feira de lua cheia, por volta de umas 9, 10 horas da noite. Estavam todos na varanda, lá da casa do sítio, conversando, né? Foi quando eu olhei, assim, pro quintal, eu vi um vulto negro, parecido com um bezerro, né, próximo a um pé de manga. Eu peguei e falei, né, para um primo meu que tava do lado, e mostrei. Ele olhou assim e não viu nada, né, achou que eu tava mentindo. Daí eu deixei isso pra lá, daí a conversa continuou, o tempo foi passando, as horas foi passando, e resolvemos ir dormir. O quarto que eu ficava, né, tinha uma janela que dava de frente, né, pro terreno, pro quintal, e dava de frente com aquele pé de manga. E eu, muito curioso, né, achando que era coisa da minha cabeça, fiquei de pé na janela e olhando pela fresta da janela. Foi quando eu vi novamente o vulto daquela criatura. Vi que aquela criatura estava vindo em direção à casa. Quando ela chegou assim, próximo ao quintal da casa, onde a luz da lua, né, é uma noite de lua cheia, estava clareando melhor, deu para ver aquela criatura. Era parecido com um cachorro, grande, negro. O pelo dele bem escuro, até brilhava. O seu corpo era um corpo comprido e magro. A parte de trás bem alta, a parte da frente bem mais baixa, com aquelas orelhas grandes, olhos vermelhos, e a cabeça dele parecia que ia raspar no chão, né, tão baixo que era. E tinha um porte físico, né, da cintura para cima, parecido que de um ser humano, né? A parte de trás, uma pelagem bem rala, né? Parecia que não tinha pelo. E a parte de cima, aquele pelo comprido, parecia uma juba de leão. Então ali eu fiquei aterrorizado. Já lembrei das histórias que meus avós contavam sobre lobisomem. Mas eu não queria acreditar que eu estava vendo ali na minha frente um lobisomem. Que a criatura veio
Quando chegou mais ou menos 10 metros da janela, aquela criatura parou e ficou ali olhando fixamente pela janela. Parecia que ela sabia que eu estava vendo ela. Ela deu um rosnado e se pôs em pé, igual uma pessoa. Então deu para ver que realmente aquilo não era normal. Era sim um lobisomem. Minha perna tremeu. Eu voltei a desmaiar. Peguei, virei e fui deitar, me cobri, tanto medo que tive. Não tinha nem voz para chamar alguém para mostrar. Passou um tempo, eu consegui me recuperar e fui novamente na janela. Só que aquela criatura não estava mais. Aquela noite eu fiquei muito pensativa no que eu tinha visto. Quando amanheceu o dia, fomos todos tomar café. E cheguei com meus avós e falei que tinha visto essa criatura. Então meus avós falaram que ali na região realmente tem essa criatura. Só que não era para mim ficar com medo, nada, porque aquela criatura sempre esteve ali e nunca fez mal para ninguém. Com certeza, aquela criatura era algum conhecido da nossa família ou mesmo um membro da nossa família. Mas depois daquela noite, eu não vi mais aquela criatura. Terminou nossas férias, voltamos para o interior de São Paulo, mas ficou comigo essa experiência, A noite que eu vi essa fera. Para muitos, essa fera é lenda, é folclore, Mas para mim, a lenda se tornou realidade. Espero que essas pessoas que não acreditem nessa história de lobisomem, eu espero que eles não tenham a experiência que eu tive de ver essa fera realmente na minha frente. Para vocês, uma boa noite. Essa foi uma história que aconteceu comigo.